aqui na Jockey FM, e a gente já recebe aqui nos nossos estúdios o Cássio Lages, ele que é vice-presidente do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui do Piauí. A gente vai falar com o Cássio a respeito desse movimento grevista que tem tomado aí as páginas dos noticiários nos últimos dias, principalmente com a decisão do desembargador Joaquim Santana. O governador disse que ia cumprir, parece que entrou com uma contestação na justiça. Como é que está a situação, Cássio? O governador, o governo do estado, cumpriu a decisão ou não? O governo apenas anunciou pelas redes de televisão, os canais de comunicação, ainda não fomos chamados formalmente, para anunciar que vai colocar, que está colocando nos contra-cheques de agosto o percentual do reajuste que está estabelecido na decisão. Mas isso aí é acessório. O principal, que é maio, junho e julho, que determina que é um pagamento de imediato, que inclusive nós anunciamos que seria 48 horas após a intimação do governo, na decisão diz que é de imediato, esse não foi cumprido. Portanto, não existe decisão cumprida pela metade. A decisão tem que ser cumprida da forma que lá está. Ele entra com um recurso pedindo uma reconsideração do desembargador para que ele coloque esse reajuste, melhor dizendo, esse débito de maio a julho para setembro. Se lá na própria despacho do desembargador diz que está condicionado o retorno dos servidores, dos trabalhadores em educação à aula, está condicionado à sala de aula, está condicionado ao retorno ao pagamento, não tem como a categoria voltar se o dinheiro não estiver nas contas. Tem uma guerra, uma batalha de versões aí, Cássio. O governador disse que o problema foi a Assembleia, não foi ele. A Assembleia demorou para votar o projeto que ele mandou. Depois ele diz que, graças a Deus, a Justiça ordenou que ele pudesse fazer uma coisa que ele já queria e estava impedido pela lei de fazer, dar o aumento aos professores. E pediu para que vocês voltassem em 48 horas. Disse que é um pouquinho, são as escolas em Teresina que estão paradas. Não é nada maior do que isso. E eu queria saber de você, onde é que tem verdade? Ontem o governador estava num debate, numa televisão, e disse que o problema aí, Cássio, era com a Assembleia e uma questão jurídica, não era a gestão dele. É isso mesmo? Vocês acompanharam? Existia boa vontade do governo em dar esse aumento o quanto antes e não foi possível? Marcos, boa vontade, desde quando nós sentamos com o governador, que foram 10 vezes durante a negociação, foram 10 vezes que nós sentamos com o governo, tá? Com o governo. Com o governador nós sentamos 2 vezes, certo? Então, durante essas 10 vezes que nós sentamos com o governo, o que nós encontramos na parte da gestão foi o interesse de pagar os 6,81. Isso é um fato. O que nós encontramos foi que uma equipe, e aí é gestão, governo é aquela história. O jogador veste a camisa do time, se ele vai mal o time. Não interessa. Se você bota o time reserva ou o titular, perdeu, quem perdeu foi o time. Então, o que eu estou dizendo? A gestão, nós encaminhamos o processo para a Assembleia dentro dos prazos legais antes de todo o prazo eleitoral. A gestão do governador foi que não procedeu, vamos dizer assim, de maneira salutar. E aí, deu no que deu. Mandou para lá com falhas no texto. Por exemplo, onde era para ser 3,95, tinha 0,80. Não quero acreditar que isso for a proposital. Você está dizendo que foi mandado para a Assembleia um projeto cheio de erros formais. Eu não quero acreditar que isso tinha sido proposital. E isso fez com que tivesse que retornar para o Palácio, aí adentrou no período eleitoral, as comissões estavam naquela coisa toda, naquela bagunça, e também estava em jogo naquele momento a disputa política
que envolvia o presidente da Assembleia. Então foi sim, nós somos, de certa forma, usado pela a classe política naquele momento para ser barganha, para quem queria naquele momento disputar a vaga em chapa majoritária. Só que nós, enquanto categoria, nós não estávamos nem um pouco preocupados com isso, nós queríamos o nosso direito. Portanto, nós não nos envolvemos com isso. E mantivemos a nossa postura e a nossa luta. O que foi que deu? Deu no que deu. A Assembleia aprovou, depois derrubou o veto, de acordo com o próprio fato que todo mundo assistiu publicamente. O governo manda depois fazer uma nova lei, alegando que estava no período eleitoral que isso ia dar 2,95. Ora, como é que eu tenho um acordo que diz que fazendo a lei eu cumpro? Tem um acordo judicial que só precisava da lei e agora não posso mais porque o período eleitoral me impede. Então aquilo para nós foi uma punhalada. E essa punhalada fez com que toda a categoria se revoltasse e retornasse à greve, porque o acordo não estava sendo cumprido. Aí o governo volta a sentar e diz: não, agora se vier uma ordem judicial, eu vou cumprir e não vou questionar. Não vou questionar. Eu não vou questionar na justiça. Tudo bem. Entramos nas barras da justiça novamente para a execução do acordo judicial. O acordo judicial tramitou no período de julho e coincidiu com o período que o doutor Joaquim estava de férias. Passou na mão dos demais, voltou o doutor Joaquim, voltou para ele novamente. Ele decide favorável à categoria. O governador recorre na decisão. Aí é o que eu digo para você. Nem tudo é verdade. Por quê? Ele disse que não recorreria. E recorreu. Por quê está recorrendo? Porque a justiça diz: pague o retroativo imediato e implante na folha. Ele não está pagando o retroativo imediato. E a categoria não está aceitando isso. Então, o prejuízo que pode estar sendo dado é muito maior do que o valor que ele está alegando, que são 13 milhões do impacto dos meses de maio, junho e julho, que é o valor correspondente a esses retroativos. Mas, Cássio, só explica para a gente. Nem todas as escolas estão sem aula, nem todos os professores estão. Porque o Estado hoje vive, sabe o quê? Um problema sério. Nós temos uma leva de professores substitutos enormes, que eu acho que foi um dos debates, que inclusive foi muito mal explorado aquele debate de ontem. Nenhum político daquele, companheiro, pode falar de educação, porque nenhum deles tiveram a coragem de visitar o sindicato, que representa a base e a categoria, para tratar sobre proposta de educação nesse estado. Nem o governador e nenhum outro de oposição. Em especial o governador, que já está sendo 3 vezes. E deveria ter ido lá, que inclusive veio do movimento sindical, que veio do movimento de esquerda, não teve a coragem de ir ouvir proposta do nosso sindicato para a melhoria da valorização dos profissionais da educação e da infraestrutura das escolas públicas. A minha pergunta seria a seguinte: quantos por cento, em média, o sindicato tem esse dado de quantos por cento dos professores efetivos estão de braços cruzados hoje? Olha, eu diria para você hoje que 50%, está meio a meio. Dos efetivos. Efetivos. Mas você disse que a educação do Estado está aparelhada de professores substitutos que, sim, por lei não podem fazer greve. Sim, professor substituto, por lei não pode, é um contrato que já diz que é temporário, é um contrato que é para substituir alguém, por exemplo, que está em licença maternidade, licença saúde, licença para estudo, aperfeiçoamento, e que é um contrato que deveria ser de 3 meses e tem gente que está no Estado, por exemplo, com 2 anos, 3 anos, 4 anos, como professor substituto. Ou seja, quando você demanda mais do que isso, você está vendo que aquela vaga ela está aberta como permanente. Então tem que ser feita uma análise. E nós temos o último concurso que foi feito, que era para findar agora, que também, inclusive, foi um acordo que nós fizemos, foi uma das coisas que o governo cumpriu, não por completo, porque está faltando chamar os últimos 300 e poucos concursados. É muito difícil, Gustavo, essa situação da educação, num momento que a gente sabe assim, a educação ela é uma pasta que ela pode não conseguir fazer tudo o que é necessário, mas dinheiro para o básico não falta, porque tem dinheiro federal que é carimbado, tem obrigações constitucionais de uso de recursos. E eu quero perguntar aqui ao pessoal do Sint, ao Cássio Lages. Cássio, como é que vocês enxergaram essa operação da Polícia Federal na educação?
você consegue fazer alguma relação a respeito de gestão e o que está sendo investigado? Você acha que é um caso isolado? O Cinti acha que isso demonstra ou não a preocupação da gestão? Essa quantidade de dinheiro que foi desviada em sobrepreço do transporte escolar e essa confusão que a gente vê hoje de faltar dinheiro, por exemplo, a gente vê 120 milhões de sobrepreço em transporte e falta 13 milhões para pagar professor. Vocês conseguem estabelecer relação? Quer dizer que poderia, se fosse um dinheiro destinado para pagamento, que é um dinheiro, vamos dizer assim, que é um dinheiro de uma outra ordem, de um outro, como é que a gente chama, destino, se fosse para pagamento de pessoal, seriam 10 vezes praticamente a folha que ele alega que não pode pagar. Mas eu posso dizer que a relação disso tudo é má gestão, o nome que se dá. Porque se isso acontece dentro de uma secretaria onde o gestor deixa que isso ocorra num período de tempo elástico desse, eu demonstro que isso é preocupante. Veja bem, eu estou dizendo isso porque nós, enquanto sindicato, recebemos denúncias. Por exemplo, o aluno na escola, na comunidade tal, não está indo para a escola porque não está passando transporte escolar. Esse transporte escolar muitas vezes é uma parceria do prefeito com o governo do estado, mas o prefeito contra o grupo político local que está alinhado com o estado e aí começa aquela confusão e o aluno paga o preço. Outro problema, as politizações das greves, das regionais de educação. Não é desse governo, não. Pode puxar aí dos governos que já passaram no estado do Piauí. Enquanto educação for visto como cofrinho dos governos do Brasil, for visto como fonte de enriquecimento ilícito nesse país, nós vamos estar fadados a ter um país o tempo todo refém dos países desenvolvidos, dos países capitalistas que mandam nesse mundo, Estados Unidos e os demais. Por quê? Porque simplesmente nós vamos servir apenas de garçom, segurar a bandeja para os outros. Detalhe, o que acontece hoje? Nós temos um investimento altíssimo, que foi praticamente desviado, e nós temos carroça transportando aluno. Nós temos uma frota de ônibus sucateada, que o cara vai lá em São Luís, compra uns ônibus, cai uns pedaços e bota aqui para transportar aluno. Tem gente que fundou empresa para poder, ligado ao prefeito, porque a linha de transporte escolar, no mínimo, tem uma parceria e o prefeito é quem vai indicar, quem vai transportar os alunos de cada região, de cada município, ligado às regionais de educação. Eu disse e digo para os gestores do estado do Piauí, educação ou se faz com excelência e com responsabilidade, ou nós vamos fazer de conta. Eu digo isso porque no governo do seu Napoleão, seu Fernando Monteiro, eu aponto todos eles aqui, cito nomes, Fernando Monteiro, Átila Lira, todos esses políticos, todos eles que passaram, que tem aí, já estão gagá, que já estão aí perdurando na política há muitos anos, se utilizam dessas estruturas para, logicamente, ter os seus fins eleitoreiros, seus apadrinhados políticos. E isso não mudou, não. Marcos Melo, só para você ter ideia, se a lei eleitoral, voltando bem aqui para o ponto da greve, proibiu o governo de fazer o pagamento e tem um recurso, esse recurso tinha que estar lá parado, não era isso? É verdade. Se estava para o salário de vocês, tinha que estar reservado. Tá lá, tinha que estar parado. Imexível. Se o governo disse, olha, eu pago, o problema não é pagar, é a lei que me impede. Então o dinheiro está ali. Na hora que o juiz autorizou, como é que eu tenho um problema de fundo de caixa? É conta de padeiro. O governo não estava contando de pagar esse reajuste, simplesmente. Então, até o meu menino ou uma criança vai entender que esse dinheiro não estava lá, então. Hoje o governo alega que está descoberto. Ele diz assim, o fluxo de caixa nosso tem que ser organizado do Estado, reorganizado. Ou seja, se alega que se pagar tudo de uma vez pode ocorrer, de certa forma,
É como se fosse de dar uma desinteria, sabe? Há um desarranjo. Um desarranjo. A palavra é essa, um desarranjo intestinal, né? Você está me dizendo aqui bem claro aqui. O Wellington Dias, o governo disse, eu quero pagar você desde março. Teoricamente... Maio. É. Teoricamente, esse dinheiro era para estar guardado esperando, porque ele ia pagar você. Eu não posso pagar porque a lei não me permite. Mas está aqui. Mas se a lei permitir, eu pago. Eu pago. Aí vem duas decisões, porque teve um acordo judicial e depois uma decisão judicial. E quando vem essa decisão judicial, o governo recorre e ainda diz, eu não tenho dinheiro no caixa para pagar tudo uma vez. Temos que restabelecer aí uma... Se eu tivesse... vamos fazer aqui a linha lógica. Se eu tivesse, eu colocaria para setembro? De maneira nenhuma. Faria logo agora, né? Por que não? Por que não? Quem está em campanha? Sou eu? Ou o governador? É verdade. Tem toda a lógica. Isso aí é... A lógica aí é muito acertada, Gustavo Almeida. E faz a gente confirmar a história de que o discurso na TV, a propaganda oficial é uma, a realidade é completamente diferente. Agora também nós temos que convir, né? Que nós estamos vivenciando um momento dentro do estado do Piauí em que as forças políticas, volto a dizer, não estão tratando a educação com seu devido valor. Nós tivemos vários governos no estado do Piauí, de forças políticas diferenciadas. E tem candidatos, eu não vou aqui citar nome, até para não ter aqui, não estamos horário eleitoral não pegar nós, mas tem candidatos que se apresentam aí, que já passaram por pastas importantes no estado do Piauí, e que fizeram um estrago enorme na carreira dos profissionais da educação, e que, de certa forma, deveriam vir para reparar. Porque hoje o profissional da educação do estado do Piauí não ganha igual do Maranhão, não ganha igual do Ceará. Também não vai dizer que é o pior do Brasil, não, porque tem outras situações aí pior. Certo? Houve um avanço a partir da lei do piso do magistério. Isso aí é inegável. Mas o que a gente está vendo é o seguinte: quando é para ir buscar esse direito, Marcos Melo, é uma guerra. E quem está pagando o preço disso é a sociedade. E outra, todas as vezes o profissional da educação só tá tendo direito a esse valor pela metade, porque quando chega para poder negociar com o governo, não, eu só vou pagar a partir de maio. E janeiro, fevereiro, março, abril? Vai para onde? Então nós, enquanto categoria, estamos conscientes de que quem vem a assumir o governo do estado do Piauí, que tenha feito o seu plano de governo entre quatro paredes e com seus assessores que não tenham partilhado, pelo menos, do mínimo de conhecimento do que é a sala de aula, vão ter muita dificuldade pela frente. Porque a Secretaria de Educação é um estado dentro de outro. Gerir a educação para fazer ela de qualidade, fazendo aquela conversinha nos discursos que eu estou vendo por aí, e ouvindo você falar agora há pouco, como eu vi o candidato Luciano dizer que vai botar 5 mil policiais, eu fiquei assustado. Porque não é assim que se arruma dinheiro como se dá em folha no tempo do inverno, não. Eu sei que de um lado tem que enxugar, isso é verdade, tem muita coisa que aí dá para enxugar, muita secretaria, muita coisa aí que não é para precisar existir. Tem gente fazendo o serviço 3 vezes, tem gente que dá o expediente meia hora, o outro entra e dá outra meia. Tá entendendo? Não é? Eu vi a história das 340 pessoas lá na mesma secretaria. Não tem essas 340 cadeiras, eu tenho certeza. Tem não. Tem nem 15. Então eu volto a dizer, mas também não pode vir com um discurso achando que o povo também é doido. Não pode. A sociedade também está aí vendo. Não pode também ser radical ao ponto de tratar o cara é preto, porque, como eu vi o outro lá dizendo, que é pau neles, não é assim também não. Porque se eu for todo mundo que for preso, porque ele irrompeu a norma da sociedade e ele não puder voltar para ela reeducado, nós vamos ter que sair todo dia, em vez de criar uma escola, vira presídio, porque uma hora ou um momento a gente também falha. E aí, se você não reeducar essa pessoa para voltar para a sociedade, e o cara lá diz que a linha é o seguinte, não coisa é pau, e não é assim não. Cássio, só para uma última pergunta, a gente já está indo para o final do programa.
ainda em relação à greve, o Cinti admite que o ano letivo de 2018 ele pode ser perdido por conta desse movimento? Olha, perdido é uma palavra bem forte. Eu digo que fica perdido se o governo não fizer parte dele. Agora, falando tecnicamente como professor, eu digo que não, porque as universidades, por exemplo, o ano civil é diferente do ano escolar. As universidades, quando elas fazem greve, e aí acontece de ter uma greve estendida por muito tempo, alongada, eles fazem o calendário entrando num ano no outro, certo? Não tem nenhum problema. Agora, no caso do ensino médio, nós temos dois problemas, que podem as pessoas acharem que atrapalham. É o pessoal do terceiro ano e o pessoal do nono ano. O Enem. Porque tem o Enem, o pessoal do terceiro ano, e o nono ano tem o pessoal que vai fazer IFP, que vai fazer testes para ingressar no ensino médio. Então, veja bem, esse pessoal aqui, e aí eu não vejo nem porque é preocupação, até porque dá vontade de rir agora, porque o governo disse que não tem greve, né? O governo disse que está parado, é só umas 80 escolas, não vejo, né? Devia nem resolver, né? Mas, de fato, a sua pergunta é o seguinte, esse pessoal do terceiro ano se trabalha muito com intensivão já. Trabalhamos nos moldes das escolas particulares, isso aí as escolas públicas já vêm adotando, até porque se prepara o aluno para o Enem. É uma espécie de vestibular. Então já é aquele ritmo de intensivão, é simulado, isso, aquilo, outro. Então vai ter o quê? Você vai correr com muito material para o aluno, ou seja, mais simulado, mais isso, mais aquilo. Porque o terceiro ano nada mais é do que a revisão do primeiro e do segundo. Não tem matéria nova, é matéria revisada. Terceiro ano é revisão de matéria. É ilusão de que ele diz assim, você vai ver um assunto novo. Não, é ampliação de conhecimento, é só revisão de conhecimento. Se tiver no segundo ano, esse segundo ano não tem prejuízo, porque ele pode adentrar no ano civil do próximo ano de 2019. Então não há prejuízo. No nono ano, é revisão de matéria do mesmo jeito. Então, isso não tem prejuízo. Quanto aos 200 dias letivos, também não tem. Se tem feito o calendário novamente, e é feito. Agora, como é que pode ter o prejuízo? O governo não cumprindo, e aí não tem como fazer. O ano civil também vai se estender para o próximo, a gente não pode também, em 2019, querer fazer 2018 e deixar o 2019. Para 2020, Para né? 2020. Você não pode imprensar, fazer um sanduíche também, não dá não. Mas, para isso, o governo tem que começar a agir com rapidez. E isso, nós temos uma assembleia segunda-feira, às 10 horas do dia, para justamente, nós inclusive, de primeira mão aqui, eu vou dizer para você, que nós já estamos praticamente decididos que vamos acampar ao lado do Palácio de Karnak e só sairemos de lá com a decisão do pagamento. Por quê? Porque não tem outra alternativa mais. Tá certo. Agora, 8 horas e 52 minutos, eu queria agradecer aqui a entrevista do Cássio Lages, ele que é vice-presidente do Cinti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Piauí. Quero agradecer, Cássio. Muitas vezes, mais uma vez agradecer o Marcos Mello, a você, Gustavo Almeida e a FM Jockey.